Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse daqui é o Verdão Digital. O meu nome é Léo Guma, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos. Então, eu peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, porque é importantíssimo para o crescimento dele, beleza? Então, vamos lá. O Palmeiras acabou de jogar contra a Chapecoense no Nubank Arena e ganhou o jogo por 1-0. Vitória magra, com um time praticamente reserva do Palmeiras. E foi uma vitória, um jogo em que o Palmeiras realmente, o que ele precisava era somar os pontos, conseguir os 3 pontos que era justamente os necessários para manter a distância do Flamengo na tabela de classificação. Terminamos assim, então, para essa pausa para o Mundial, com essa diferença ainda mantida de 7 pontos, onde o Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas aí dependeria do que ele conseguisse fazer como resultado nessa partida para poder chegar a uma diferença mínima de 4 pontos do Palmeiras, tá? Então, é essa situação nesse momento. O Palmeiras, então, nessa liderança do brasileiro até o final da Copa, já está garantido, portanto, essa primeira colocação, com uma diferença de 7 pontos para o segundo colocado. Ainda que ele tenha um jogo a menos, essa partida não está jogada, portanto, ainda não se contam os seus pontos, beleza? Tudo depende do que acontece, do que aconteça nesse jogo próximo do Flamengo, me refiro. Que não será, inclusive, agora, será depois do Mundial também. O jogo começou o Palmeiras bem, basicamente, atacando, né? Como realmente encarando uma equipe mais frágil, como a da Chapecoense, que inclusive é a pior defesa do Campeonato Brasileiro até o momento. Teve uma jogada em que o Luigi entrou cara a cara, né, no lançamento, se eu não me engano, do Alan, onde ele chuta e o goleiro defende, né? Para mim foi um gol perdido pelo Luigi naquela jogada. O Luigi, infelizmente, tem jogador ruim que tem sorte. Aí fica difícil quando o jogador já não tem aquela qualidade, inclusive ele não tem sorte. Até fez bem a jogada, tentando tirar do goleiro, batendo cruzado, mas aí o goleiro no movimento de braço ali, a bola acabou batendo no braço dele, espirrando por cima do gol. Então, gol perdido do Luigi já com 5 minutos de jogo, logo no comecinho do jogo. Aos 35 minutos, o Palmeiras fez um bom ataque novamente nessa jogada com o Alan, onde ele ganha a bola pela lateral esquerda, aproximadamente pelo meio de campo, e ele tenta progredir na velocidade. Tem o contato com o jogador do Chapecoense, que chega forte nele, ele consegue se manter ainda na jogada, ele levanta e dá continuidade, finta o segundo jogador, ajeita, tem o Felipe Anderson passando pela esquerda dele, mas ele prefere ajeitar e se preparar para chutar. Chuta, mas chuta fraco já, ele parece que ele já chega cansado para a conclusão da jogada. Então, conclui no meio do gol. O goleiro ali pôde fazer a defesa tranquila, inclusive. Já aos 42 minutos ocorre a expulsão do Alan, né? O Alan é um jogador catarinense, ele é de Santa Catarina. Ele jogou no Figueirense, né? Ele começou por lá. E eu acredito que de repente ele entrou pilhado por ser de lá ou por estar jogando com uma equipe contra uma equipe adversária da sua de base ou algo parecido. Ele deu uma chegada ali desnecessária, né? Um pisão no pé do adversário, numa jogada onde ele realmente não precisava ter forçado essa chegada mais forte no adversário. Acabou sendo expulso, uma expulsão justa do Alan. Acabou fazendo falta para o time, né? O time com um a menos começou a ter mais dificuldade, um time que já tinha dificuldade na armação do jogo, isso incrementou essa dificuldade do Palmeiras na partida. Tanto é que o segundo tempo, a partir daí, ficou realmente bastante sonolento, pouca coisa a acrescentar. Já no segundo tempo, né, ocorreram alterações e já aos 7 minutos, né, uma boa tentativa
com um chute de fora da área, né, do Felipe Anderson, a bola passou perto, né, da trave direita do goleirão da Chapecoense. Foi uma boa tentativa do Felipe Anderson, que hoje na partida parecia um pouco mais acordado, mais participativo, apesar desse jogo fraco no geral do Palmeiras, mas há de se levar em conta realmente todos os desfalques que tinha no time, né? O Palmeiras realmente jogou uma partida em que o importante era a soma dos pontos, o objetivo alcançado. Vamos continuando então? Aos 19 minutos, um bom passe do Marlon Freitas, né, para o Felipe Anderson. O Felipe Anderson, ele dá um passe na medida para o Paulinho entrar na corrida no meio dos zagueiros. Ele adianta a bola, ganha na corrida do zagueiro, correndo na diagonal, né? E dá um chute cruzado, mas um chute milimétrico no pé da trave direita do goleirão da Chapecoense, fazendo aí o primeiro gol do Palmeiras, o gol número um, né, o único gol, inclusive, do jogo, válido. 1-0 para o Verdão ali, numa jogada realmente de raça dele, inclusive de muita perícia nesse chute no pé da trave, né? É um jogador que tem muito a acrescentar ao Palmeiras, inclusive eu boto muita hum, expectativa para esse regresso com uma maior participação dele após a Copa. Eu acho que o Palmeiras no ataque vai ter realmente grandes opções, apesar aí do susto que a gente pode estar levando no caso de uma possível venda do Flaco Lopes, que é iminente, inclusive. Vamos esperar o que vai ser do Palmeiras nessa segunda metade do ano, né, após a Copa do Mundo. A partir daí começou uma palhaçada, uma loucura o jogo. Eh, eu não sei o que foi pior, se foi o árbitro, se foi a equipe do VAR ou se foi, inclusive, a equipe de transmissão desse jogo, que foi realmente uma coisa horrenda. Entre que o árbitro estava perdido, que o VAR tampouco ajudou tanto, e a narração e os comentários no jogo eram de uma torcida tremenda para que qualquer coisa acontecesse, para que o Palmeiras não conseguisse terminar com os 3 pontos. Foi Era uma certeza absoluta de que não se poderia marcar a falta em cima do Murilo na jogada do gol, onde sim ele foi empurrado com os 2 braços por um atacante da Chapecoense, se não me equivoco, o Camilo, ele empurrou com as duas mãos o Murilo. Nesse cruzamento que vinha pela esquerda, direita da defesa do Palmeiras, o Murilo, percebendo que a bola vinha mais para trás dele, ele dava passos para trás para tentar cabecear, possivelmente ele não chegaria, mas nisso chegou esse jogador da Chapecoense e foi de encontro ao Murilo e realmente com os 2 braços empurra o jogador, fazendo ele perder o equilíbrio, caindo de frente, caindo justamente numa posição que nem seria cômoda ele se jogar, já que ele estava dando passos para trás, ele caiu para frente. Ficou muito óbvio realmente a ação do jogador foi muito óbvia, demonstrando a falta. Isso foi visto depois de muita reclamação dos jogadores do Palmeiras. Acabou o árbitro parando e pedindo para fazer a revisão por conta própria, devido justamente, inclusive, a uma grande insistência do Murilo no ocorrido, na falta, e que ele fosse ver. O árbitro foi, assistiu, demorou o tempo uma eternidade para tomar a conclusão, anulou o gol da Chapecoense e logo em seguida o Palmeiras também dando sopa para o azar, graças à tática do Palmeiras apesar de estar jogando com 10 jogadores, há de se entender que estavam jogando contra a Chapecoense, um time que basicamente um time do Palmeiras que basicamente joga junto, porque eram quase todos os reservas. Eles treinam muito juntos para jogar contra o time titular. E o time recuou um montão, recuou demais
e dando muita possibilidade para a Chapecoense. Justamente aos 57 minutos, o Bolassi recebeu uma bola na entrada da área, ele pôde adiantar um pouco mais e quase cara a cara ali, a uma distância de uns 5 metros do Lomba, ele encheu o pé, o Lomba espalmou, a bola voltou na direção do Murilo, que tirou ele de qualquer jeito, meio que de calcanhar com a bola no ar, e ela sobra quase que na linha da grande área, mas se você prestar muita atenção, a bola está um pouco mais já fora da área, onde inclusive há um contato do nosso glorioso Kelvin, né, para variar. A bola vindo do alto, um jogador chapecoense tentava alcançar a bola e Kelvin, na intenção de espanar ali, ele chuta o pé do jogador da Chapecoense por baixo, realmente ele chuta a sola do pé do jogador da Chapecoense, mas os corpos dos jogadores estão dentro da área, porém o contato pareceu fora da área, mas a arbitragem, a equipe do VAR e a da transmissão, que estava nervosíssima esperando esse pênalti, que insistiram tanto, a arbitragem então conseguiu encontrar um pênalti aí, marcado o pênalti para a Chapecoense. Bolassier preparou para chutar, encheu o pé no travessão e em seguida o juiz termina o jogo. Terminado, portanto, Palmeiras 1, Chapecoense 0. Uma vitória, como eu disse, que ajuda a que o Palmeiras mantenha essa distância, mantenha aos rivais preocupados em tentar alcançá-lo com essa distância grande de pontos, mas deixa um alerta realmente a questão da arbitragem, para variar, que pode, por uma decisão, ajudar ou atrapalhar muito o caminho do Palmeiras. Sinceramente, eu só quero uma arbitragem justa. Hoje, o resultado foi justo. A anulação do gol da Chapecoense foi justa. O pênalti não. O Palmeiras correu um sério risco de perder 2 pontos numa situação que eu diria um pouco complicada, inusitada, um pouco desnecessária, entre outros adjetivos que a gente pode estar utilizando. Importante não recuar tanto quando se consegue o primeiro gol. O Palmeiras sofre desse mal quando consegue um gol contra, hã, nos jogos em geral, mas principalmente quando é no começo de jogo, tem a tendência realmente já de começar a recuar o máximo possível, desnecessário em muitas situações. Esse foi um caso, contra um time que tem a pior defesa do campeonato, um time que está na situação em que está, bastava também ter mais carinho pela posse da bola, melhor do que recuar tanto. Palmeirense, você concorda com tudo que eu estou falando aqui? Você concorda comigo? Comente aí, comente o que você achou da partida. O que você achou de mais um gol do Paulinho num segundo jogo consecutivo aí guardando, metendo esse mais um gol, esse gol importante para o Palmeiras para conseguir outros 3 pontos na tabela, mantendo a distância do segundo colocado. Você gostou da tática? Você gostou da escalação do Palmeiras? Comente aí. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Peço a vocês novamente, deixem um like, se inscrevam no canal, que é importantíssimo para o desenvolvimento do canal e para que outros palmeirenses consigam encontrar aí o Verdão Digital. Um grande abraço do Léo Guma. Saudações alviverdes. Tamo junto. Valeu, rapaziada.